Olá pessoal, bom dia a todos que estão assistindo a esta apresentação. Eu sou Leandro Ferreira da Costa, sou discente do programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola aqui da UFRB e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Tolerância da couve-flor à salinidade no cultivo hidropônico com águas salobres. A tolerância das culturas à salinidade, ela tem sido um fator de grande importância na produção de alimentos, pois a presença de solos e águas ricos em sais é um problema que afeta muitas áreas agrícolas em todo o mundo. Aqui no Brasil, em especial, acredito que possa ser do conhecimento de alguns, temos o exemplo do semiárido brasileiro, onde a problemática da salinidade, da salinidade dos solos, é agravada em função das condições edafoclimáticas, pois lá existe uma baixa precipitação que, além de ser menor que outras regiões do Brasil, ela é mal distribuída ao longo dos anos, ao longo do ano. E existe uma alta demanda da atmosfera. Dessa forma, existe aí um desbalanceamento entre a precipitação e o que a atmosfera demanda. Nesse contexto, um dos efeitos mais severos da salinidade sobre as plantas é a diminuição do potencial osmótico, que reduz a absorção de água pelas raízes da planta e, consequentemente, reduz o crescimento, restringe a planta de absorver nutrientes essenciais para o seu crescimento, dentre outros efeitos. Quando esse efeito do potencial osmótico ele é associado ao componente matricial do solo, pode tornar as atividades agrícolas inviáveis sob a condição do cultivo convencional, sob a condição do cultivo em solo. E dessa forma, com esse problema existente, o cultivo hidropônico ele pode ser considerado uma alternativa ao cultivo em solo para regiões áridas e semiáridas, onde o cultivo em solo é praticamente inviável. Visto que no sistema hidropônico, utilizando águas ricas em sais, as plantas podem apresentar maior tolerância à salinidade, visto que o componente matricial nesse sistema é praticamente nulo, pois ele se utiliza quase que somente da água para a diluição dos sais fertilizantes e em algumas modalidades se utiliza substratos inertes. Dessa forma, a gente objetivou, com o presente trabalho, determinar a tolerância de 3 cultivares de couve-flor sob diferentes níveis de condutividade elétrica da solução nutritiva. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com 6 repetições, em um esquema fatorial de 6×3 em parcelas subdivididas. Nas parcelas principais, as plantas foram submetidas a 6 níveis de condutividade elétrica da solução nutritiva, sendo eles um controle de 1,4, 2,6, 3,5, 4,6, 5,4 e 6,7. E nas parcelas nas subparcelas foram dispostas 3 cultivares de couve-flor, sendo que essas cultivares elas foram selecionadas mediante a tolerância ao calor, visto que a couve-flor ela é uma cultura típica de regiões frias. Foram essas cultivares a Piracicaba de Verão, a Sabrina e a SF 1758. Estas foram cultivadas dentro do mesmo canal hidropônico.
Os níveis de condutividade elétrica foram obtidos utilizando águas com diferentes condutividade elétrica. Utilizamos a água de abastecimento local para o preparo do tratamento controle, que tem condutividade elétrica de 0,3, depois 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 e 5,5, que foram obtidas mediante a adição de NaCl sem iodo na água de abastecimento local. O cultivo ele foi realizado no sistema hidropônico tipo NFT, que é a técnica do fluxo laminar de nutrientes. A salinidade limiar de cada cultivar foi determinada com base na produtividade relativa da massa fresca das inflorescências e dos níveis de condutividade elétrica ponderada no tempo, tendo como referência a condutividade elétrica do tratamento controle. Essa condutividade elétrica ponderada no tempo, ela foi obtida mediante as leituras periódicas da condutividade elétrica que foram realizadas ao longo de todo o experimento, com intervalo de 2 dias, para que se acompanhasse a necessidade de reposição de nutrientes da solução nutritiva, visto que as plantas elas cresciam e absorviam nutrientes e, consequentemente, demandavam por mais nutrientes. Além do monitoramento da condutividade elétrica, fazia-se também o monitoramento do pH para manter o pH numa faixa entre 5,5 e 6,5, a fim de manter o pH da solução nutritiva ideal para que as plantas pudessem absorver os nutrientes. Para a obtenção da produtividade relativa de cada cultivar, utilizou-se o modelo de tolerância à salinidade proposto por Mess e Hoffman. Bom, como resultado, a gente pode observar aqui esses 3 gráficos. No gráfico A, temos a salinidade limiar, mediante a produtividade relativa da cultivar Piracicaba de verão. Como a gente pode observar, temos aqui uma queda da reta, ou seja, uma queda na produção, antes mesmo da condutividade elétrica chegar em 3. Assim, observando aqui os parâmetros, temos que a condutividade elétrica dela, a condutividade elétrica da salinidade limiar, é de 2,6 decimes por metro. Na letra B, temos a produtividade relativa da cultivar Sabrina. E, como vocês podem observar, a reta de produção ela também tem uma tendência de queda antes mesmo de chegar na condutividade elétrica de 3 decimes por metro. E como a gente pode observar ali, temos uma salinidade de 2,65 decimes por metro. E por último, na letra C, temos a produtividade relativa da cultivar SF1758, que passa a sofrer uma queda significativa, mais brusca que as demais cultivares anteriores, depois da condutividade elétrica de 3 decimes por metro. E ela apresentou uma salinidade limiar de 3,2 decimes por metro. As cultivares Piracicaba de verão e Sabrina apresentaram uma salinidade limiar de 2,6 e 2,65 decimes por metro, respectivamente. Enquanto que a cultivar SF1758 mostrou uma salinidade limiar de 3,2 decimes. Entretanto, apesar desta cultivar SF1758 ter tido uma maior salinidade limiar de 3,2 decimes por metro, a partir desse limite, quando ultrapassava esse limite de 3,2, esta cultivar apresenta também uma maior redução relativa na sua produtividade por acréscimo unitário da condutividade elétrica, além do seu limiar.
Essa redução ela é de 9,6% por acréscimo unitário, enquanto que a Piracicaba de Verão e a Sabrina apresentaram reduções de 7,3% e 6,9%, respectivamente. Com os dados de salinidade limiar estimada para estas cultivares de couve-flor testadas, na hidroponia, as cultivares Piracicaba de Verão e Sabrina seriam classificadas como moderadamente sensíveis, conforme a classificação de tolerância à salinidade proposta por Ayers e Westcott, que agrupa culturas que apresentam uma salinidade limiar numa faixa entre 1,3 e 3 decímetros por metro do extrato de saturação do solo. Por outro lado, a cultivar SF1758 seria tida como moderadamente tolerante, visto que sua salinidade limiar é superior a esta faixa, ou seja, a faixa vai de 1,3 até 3, e a SF1758 tem uma salinidade limiar de 3,2. Contudo, apesar dessa similaridade entre os valores encontrados no sistema hidropônico e os valores da faixa de referência mencionada anteriormente, que é uma faixa que leva em consideração a salinidade do extrato de saturação do solo, existe uma certa dificuldade na comparação do sistema hidropônico com o convencional, visto que são sistemas totalmente distintos e que o solo possui uma certa complexidade, né, de organismo e de outros fatores dinâmicos. Temos aqui também uma imagem com as inflorescências de cada cultivar por nível de condutividade elétrica, ou seja, por tratamento. Como vocês podem observar, obtivemos uma produção satisfatória, com inflorescências com bom aspecto comercial. E é isso. Obrigado.